Muito bem, amigo torcedor, estamos de volta com o seu boletim de esportes, Campos Macaé, Rio das Ostras, Terceira Via TV, a melhor imagem também HD. Lembrando aí, como sempre, que com imagens aí do nosso Carlos Eduardo Cadu, né? E com o editor-chefe ali, o Adão Santos, flamenguista, né? Que espera hoje uma vitória apertada lá sobre o Nova Iguaçu, aqui pertinho em Macaé. Prometemos, estamos aqui com a presença do professor Rafael Soriano, técnico do Campos Atlético Associação, que estreia no próximo dia 3 de maio no Campeonato Estadual da Série C, e que terá cobertura total também aqui da Terceira Via TV, não poderia deixar de ser, com promoções. Já recebemos do Marcinho, do presidente, né? Márcio Reinaldo, várias camisas que serão aqui, né, não vai ser sorteio, mas vamos fazer perguntas sobre o campus, e aqueles que mandarem e-mail vão disputar essas camisas, né, belíssimas, aquelas camisas roxinhas do Campos Atlético Associação. Rafael, me diz uma coisa, jogadores, primeiro um prazer de novo, como sempre ter você aqui, você já é conhecido demais da conta do nosso público, e perguntando a você, confirma para final de semana, sexta-feira, o time vai para, inovando, né? Vai para Guarapari para fazer uma pré-temporada. O prazer novamente é meu, Luiz, estar aqui com vocês. De fato, a gente viaja na sexta-feira, né? Vamos ficar lá em torno de 8 a 10 dias, fazendo uma pré-temporada, né? Já que está se aproximando a nossa estreia, depois de um longo período de preparação, até para a gente poder unir mais o grupo, juntar um pouco mais, dar uma cara melhor à equipe agora nessa reta final e chegar o mais preparado possível para a nossa estreia. Bom, nesse período que vocês vão ficar na pré-temporada, pelo menos deve acontecer um ou dois amistosos, né? Na verdade, já tem até 3 amistosos marcados, né? Já no final de semana a gente joga no domingo com o Atlético Itapemirim, que está jogando a primeira divisão do Capixaba. Na quarta-feira, no dia 15, a gente joga com o Sport, que também está jogando o Capixaba. E a gente fecha no dia 18, no sábado sequente, contra uma seleção que fizeram em Marataízas, para que a gente possa encerrar a nossa preparação lá no Espírito Santo. Meu caro Rafael, segundo a segunda rede social, inclusive algumas redes sociais aí, o Campos, depois daquela apresentação do time, que nós recebemos inclusive lá, com as fotos dos jogadores e tudo mais, parece que o Campos já conseguiu aí mais alguns reforços em algumas posições aí para a disputa do campeonato, não? Sim, chegaram alguns reforços depois da apresentação em janeiro, até porque, né, houve uma troca do comando, eu acabei assumindo a equipe e consequentemente vieram alguns jogadores. Se eu não me engano, foi em torno de 8 jogadores depois daquela apresentação em janeiro. O último agora na semana passada foi o Anderson Manga, que é o centroavante, que teve passagem no Macaé. E por último estava jogando o Capixaba ano passado pelo próprio Atlético Itapemirim, que nós vamos enfrentar. E agora a gente já está buscando aí fechar, faltam 3 jogadores para fechar de 100% o elenco. Mais um lateral direito, mais um zagueiro e um volante para que a gente possa compor. Eu acredito que até esse período que a gente esteja lá no Espírito Santo, a gente já deva ter 100% do grupo fechado. Você já dirigiu várias equipes, principalmente em Série B, aqui do Rio de Janeiro, e você tem, inclusive, apesar da sua pouca idade, tem um know-how muito grande. Esses jogadores que o Campos contratou, você já conhecia, ou foi por informação, ou você conhecia já algum desses jogadores? Sim, conhecia. As indicações após o momento que eu assumi a equipe foram justamente em cima de análise que nós fizemos, alguns jogadores que pudessem dar um pouco mais até de experiência. A equipe, apesar da competição ela ser praticamente sub-23, você ter o limite só de 5 acima, mas os jogadores que viessem dentro da própria idade, né, de até 23 anos, mas que pudessem ter um pouco de rodagem, pelo menos participar alguma competição a nível de Série B, Série C. Nós trouxemos depois o Serginho, o volante que teve o acesso ano passado com Barra Mansa, o próprio Douglas, zagueiro, que foi o capitão do Quissamã no acesso, agora o Anderson Manga. Então são jogadores que têm um pouco de conhecimento, pelo menos das competições, para que a gente possa chegar dentro da competição e ter um grupo um pouco mais experiente, com um pouco mais de rodagem, para que ele não possa sentir tanta competição. Bom, e a nível de conjunto,
É claro que o time vem treinando, a maioria junta desde janeiro, mas a nível de conjunto porque a garotada a nível de preparo físico deve ter um preparo físico bom, você é professor também de educação física, evidentemente que a garotada, um time jovem, deve estar na ponta dos cascos, vamos dizer assim. Agora, a nível de conjunto, como é que você está sentindo? A gente tem mais ou menos a mesma equipe que vem jogando já há 2 meses, né, nos jogos treino, apesar de não ter tido uma quantidade muito grande de jogos treinos, mas o pouco que teve foram apresentações proveitosas, foram apresentações que nos agradaram. Então a gente tem mantido a regularidade, mantido mais ou menos um conjunto. Com essas 3 peças que vão chegar aí, eu acredito que vai dar um encaixe, vai dando uma liga, né, como a gente fala no futebol, a tendência é que a coisa possa caminhar bem, apesar da gente saber que o nível da competição esse ano ele vai ser bem superior, bem acima dos outros anos. Me parece que eu vou conversar ainda antes, espero que antes da delegação dos jogadores irem para o Espírito Santo, eu espero que o presidente Márcio Reinaldo, Marcinho, que compareça aqui, porque ele me prometeu que viria, e que traria até um hino do clube, que nós temos também um hino, tem aí o hino do Goitacás, do Americano, todos os clubes, para incluir também um hino do Campos, né? Aqui também no nosso acervo aqui. E nós temos também, interessante, ele vai falar sobre a estrutura, ele com a condição de presidente, né? Sobre o que está sendo feito, os entendimentos sobre o local dos jogos, porque parece que o Campos, no primeiro turno, vai ter apenas 3 jogos em campo, você confirma? Isso, são os jogos contra o outro grupo, né? O outro grupo são 7 equipes, a gente sai mais partidas para jogar fora, são 4, automaticamente ficaram 3 partidas em casa, se não me engano, contra o Arte Sul, contra o Arraial do Cabo e contra o Juventus. No segundo turno inverte, o segundo Campos tem turno 4 joga, jogos aqui. Perfeito, segundo turno joga dentro do grupo contra 4 equipes dentro de casa. Essa primeira partida com o Arte Sul em Campos ou fora? Em Campos, a estreia em Campos. Bom, é importante, evidentemente, que já se saia daqui com um bom resultado, né? Isso é importante. Bom, mas o detalhe é com relação ainda, a dúvida ainda é com relação ao local que vai ser indicado pelo clube, que não se sabe ainda se as obras lá vão estar concluídas até o início do campeonato. Pô, vai jogar, se não é no estádio do Goitacás, ou Cardoso Moreira, não sei, um estádio que tenha aprovação, né? O laudo, né? Perfeito. Da federação. Bom, mas de qualquer maneira, isso é muito importante. Eu queria depois conversar com você, já no outro bloco, como é que você está avaliando, as campanhas de Goitacás e Americano. Você conhece a maioria dos jogadores que estão nos outros clubes, que estão disputando a Série B, né? Daqui a pouco, logo depois do intervalo, é rapidinho, é pá e bola.